Olá, paz do Senhor aos amados irmãos do curso da Citadeb. Que Deus abençoe a todos, a cada irmão e a cada irmã. Amém? Que Deus possa abençoar a cada irmão. Vamos à primeira lição do curso teológico de profetas menores. Amém? Seja bem-vindo, cada irmão. Quero dizer uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Depende muito da hora que os irmãos vão estar assistindo esse vídeo. Quero fazer a chamada para que marque a presença de cada um quando assistir a esse vídeo. André Cristina dos Santos Quirino, Clomir Carvalho Borges, Genésio Silva Ceci, Irma Brandão da Silva Lopes, Gilmar Álvares de Arruda, Joel de Oliveira, seja bem-vindo a esse curso teológico. Ele se transferiu para o curso aqui em Campo Grande e vai terminar o curso com a gente, amém? Luiz Henrique Batista de Oliveira, Maria Francisco da Silva Álvares, Maria Socorro Jesus Honório, Rodrigo Silva do Nascimento, Vânia Galdino. Hoje nós estamos no início da primeira lição. Abra o seu livro lá na página 8. Se eu não me engano, a página 8, abra o seu livro para me acompanhar. Se tiver a Bíblia, quiser acompanhar com a Bíblia, nós vamos falar sobre os profetas menores. Página 7. Página 8, profetas menores, amém? Vamos para a introdução do seu livro. O estudante tem diante de si a tarefa de ler, estudar e compreender os 12 livros conhecidos como profetas menores. Os profetas na história do povo de Israel, homens com um chamamento específico para falar o nome de Deus. Então, o profeta é um homem que tem uma chamada específica para falar o que Deus quer para uma nação, para um país, para uma cidade ou para um ser individual. Vamos lá para o primeiro parágrafo da página 8, amém? Vou tentar ler com um livro aqui, fica melhor, Ao longo da história do povo de Israel, Deus sempre sussurrou aos ouvidos de algumas pessoas o que iria fazer com a nação ou com determinada pessoa, como no caso de Samuel, que ainda pequeno e inexperiente teve que transmitir a Eli a sentença divina contra ele, seus filhos e seus descendentes. 1 Samuel capítulo 3. Deus também apareceu pessoalmente em visões ou em sonhos a alguns de seus servos. Ele mesmo declarou a Arão e a Miriam, Números 12, 6, 8, que se revelaram a alguns de uma maneira e a outros diferentemente. No caso de Moisés, Deus ditou as palavras proféticas para que ele proferisse ao povo de Israel. Exemplo, Êxodo 20. Veja o quarto discurso de Moisés em Deuteronômio 29 ao 32. No entanto, bem antes da lei ser promulgada, Deus mantinha um relacionamento íntimo com Abraão e este ficou conhecido como amigo de Deus, e Deus o chamou de seu profeta. Veja em 2 Crônicas 27, Isaías 41, 8, Tiago 2, 23 e Gênesis capítulo 20, do 1 ao 7. O profeta é a pessoa com a qual Deus revela seus segredos. Deus chora, ri, desabafa e fala a seu servo que está no seu coração. Por isso um desses profetas menores disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Vamos abrir, Vamos abrir aí a Bíblia Sagrada. Vamos abrir um pouquinho a Bíblia Sagrada. Profeta é alguém que tem visão de Deus. O escritor teológico
Ele está dizendo que Deus revela os seus segredos aos seus amigos íntimos. Os amigos íntimos de Deus são os profetas. Números capítulo 12, verso 6, amém? Números capítulo 2 é antes de Deuteronômio. Números capítulo 12, no versículo de número 6 e até o 8. Eu já achei aqui na Bíblia Sagrada. Diz a palavra do Senhor. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Moisés era um profeta de Deus. Deus esclarece, abre o verbo para Miriam e Arão, dizendo: com algumas outras pessoas eu falo em sonhos, falo em enigmas, falo em visões. Mas com meu servo Moisés eu falo cara a cara. Miriam se levantou contra Moisés. Arão se levantou contra Moisés. E mesmo assim Deus, ele olha para Miriam, mulher de Deus, olha para Arão, sacerdote do povo de Israel, e Deus não poupa. Porque o profeta é algo que Deus tem como um amigo íntimo na terra. Por isso ele diz: não toqueis no meu ungido. Você observa que Deus fala: não toque no ungido. Mas agora quando chega no profeta, ele fala: e nem maltrateis os meus profetas. Os ungidos, Deus fala para não tocar. Mas o profeta, que além de ser ungido, é a voz de Deus na terra, Deus fala: não maltrate, quer dizer, não magoe, não entristeça. Você que às vezes quer entristecer profeta, nem todo mundo é profeta. Tem pastor que fala: eu sou profeta. Tem missionária que fala: eu sou profeta. Não. O verdadeiro profeta é conhecido quando ele se torna boca de Deus na terra. E o boca de Deus não é aquele que vem falando que Deus vai dar o carro, que Deus vai dar a casa, ou que Deus vai restaurar casamento. Tudo isso a gente adquire crendo em Jesus, buscando o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Então Deus, ele falava cara a cara com o profeta Moisés. Vamos ver agora 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 7. 2 Crônicas, você que tem a Bíblia pode me acompanhar, capítulo 20, verso 7. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 7. Eu já achei aqui. Amém? Capítulo 20, verso 7 diz: porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Abraão era um profeta do Senhor e amigo de Deus. Veja que Deus, quando vai destruir Sodoma e Gomorra, ele vai falar no seu pensamento, no seu íntimo, estas palavras: porventura ocultarei de Abraão estas coisas? Sabendo que ele há de ser uma grande nação. Deus não gosta de esconder nada dos seus amigos. Abraão era profeta. Deus falou um dia no sonho de Abimeleque, falou: olha, restitui a mulher de Abraão, porque ele é profeta e rogará por ti. Deus não esconde nada dos seus profetas. Deus olha para o profeta e fala: este é meu amigo. Nós vemos uma geração que se diz profetas, que se diz profetizas, mas não são amigos de Deus. São mais amigos dos deleites e das coisas desse mundo. As pessoas querem mais ostentar, ficar rico, ter posses, do que ser ricos com a presença de Deus. 1 Samuel capítulo 3, retrocede um pouquinho, acabei deixando para trás. 1 Samuel 3, né?
1 Samuel capítulo 3. Samuel capítulo 3 diz assim, o título é Deus fala com Samuel em visão. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podiam ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, torna-te a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi ali, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, filho meu, torna-te deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei eu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor o chamava. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que te chamar, e dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me as encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrir alguma palavra de todas que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhes encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Se observa que Deus não quis ocultar o que ele faria à geração de Eli e à nação de Israel, de seu amigo Samuel. Quando fala que a visão era de grande valia, era de raridade, não tinha mais visão de Deus. O povo estava se corrompido, Eli estava velho,
e tolerava o pecado dos seus filhos que fornicavam, colocavam as mãos aos sacrifícios e levavam os sacrifícios do Senhor para mulheres, que a Bíblia denomina mulherinhas. Cometiam coisas errôneas perante o Senhor. E Deus determinou julgar a casa de Eli, exterminar a geração de Eli. Mas Deus disse: não vou ocultar a Samuel. Deus não oculta nada dos seus profetas. Os profetas dessa geração, os que são verdadeiros, estão anunciando o juízo de Deus. Essa praga chamada Covid-19, ela é um juízo de Deus sobre a nação brasileira, sobre as nações como China, Estados Unidos, enfim, todas as nações conheceram essa pandemia. Conheceram um vírus chamado corona. Deus lançou um juízo e a única coisa que retira um juízo de Deus é o arrependimento. E nós percebemos que os profetas falaram, mas ninguém acreditou. Os homens e mulheres de Deus foram rejeitados nas grandes denominações, mas hoje está aí um juízo de Deus e coisas piores virão. Vimos a praga do gafanhoto, que chegou no Brasil, foi para o Chile. Vemos guerras agora civis lá nas montanhas, nos morros de São Paulo, numa das favelas conhecida como Moinho. Nós vemos guerras de facções contra policiais. E os profetas avisaram que o povo tem que se apartar da vaidade, o povo tem que se apartar da sensualidade. Hoje não se fala mais de casamento. O namoro é uma prática de sexo. O sexo não foi feito para o namoro. O sexo foi feito para o casamento, diante da bênção do Senhor. E tudo isso tem atraído a ira de Deus. E Deus vai levantar profetas para falar como usou Samuel. Amém? O Isaías capítulo 4, no verso 1. Isaías capítulo 4, verso 1. Isaías capítulo 4, verso 1. Diz assim: E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos o nosso pão, e nós vestiremos o que é nosso. Então somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Opróbrio é sofrimento. Opróbrio é coisas que destroem a vida de um ser humano. E Deus usa Isaías para dizer que chegaria um tempo em Jerusalém que 7 mulheres se lançariam mão de um homem. Quer dizer, 7 mulheres desejariam o mesmo homem para que tirasse o fracasso, o sofrimento delas. Você vê a geração de hoje. Mulheres que se humilham diante de um homem, várias mulheres, pensando que ele é um Deus, que ele pode tirar o sofrimento. Deus falava que a Jerusalém precisava se purificar, porque as mulheres chegou a um ponto de aceitar a traição, aceitar o pecado, de desejar um homem pecador, um homem fornicador. E tudo isso entrou em Jerusalém. E Deus começa a usar a Isaías para profetizar sobre a fornicação, a prostituição, o divórcio. Aí ele vai dizer no verso 2: Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião
e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sob toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Deus, mesmo no meio da podridão, promete redenção. Ele está falando de Jesus, que viria trazendo renovo, redenção a Jerusalém. E todos aqueles que permanecessem fiéis seriam chamados de santos, seriam escritos nos livros de Deus, nos livros do povo da nação de Israel. Tiago capítulo 2, verso 23. Tiago capítulo 2, no verso 23. Tiago é o livro depois dos Hebreus. Tiago, irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e filho de José. É antes de Pedro e depois de Hebreus, amém? Tiago, capítulo 2, verso 23. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Se você quer ser realmente um profeta do Senhor, um dos segredos é você crer nas promessas que Ele faz a nós. É você crer que Ele pode mudar a tua história. Porque se o profeta não crê na palavra de Deus, nas promessas, como que ele vai ministrar a promessa, a redenção? Abraão creu, e isso Deus colocou como justiça para justificar ele, para que ele vencesse o mal. O Gênesis, capítulo de número 20, verso 1 e 7. Para nós encerrarmos essa primeira página do nosso estudo de hoje. Gênesis capítulo 20, do 1 ao 7. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não la restituíres, sabe que certamente tu e tudo que é teu morrerás. Veja aqui a sentença de alguém que, mesmo sem saber, ia cometer um delito, e Deus impede, Abimeleque. E está claro que Abraão era um profeta de Deus. Está esclarecendo que Abraão era um profeta de Deus, mencionado até hoje pelos estudiosos no Alcorão judaico, no Talmud. E nós entendemos que os profetas que honraram a Deus, Deus os honrou. No livro de Amós, capítulo 3, verso 7, é o que diz. Amós, capítulo 3, verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7, logo depois do profeta Daniel, se eu não me engano, né? Que a gente também se engana. Amós, capítulo 3, no versículo 7. Eu tô meio desconfiado que eu errei, né?
Nós vamos passar o Joel, aí Amós, capítulo 3, verso 7. Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Tá vendo? Deus vai revelar o segredo dele aos profetas. E nós precisamos estar atentos às promessas do Senhor. Precisamos estar de ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Deus, ele quer falar, mas será que nós queremos ouvir? Deus, ele tem um segredo para dizer a seus profetas, um segredo para dizer àqueles a qual ele separou como amigos, amém? A palavra amigo significa uma intimidade profunda. Quem que não quer ter um amigo? Deus também quer ter amigos. Você pode ser um amigo de Deus quando você der ouvido à verdade. Página de número 9, né? Parágrafo número 2 do nosso livro de teologia. Por não ser compreendido, às vezes perseguido e até morto, o homem que era chamado para ser profeta sabia que não tinha para onde fugir. Para onde fugir da presença do Senhor. Jonas tentou escapar da missão que Deus lhe deu, mas acabou por cumprir sua missão em Nínive à custa de muitas dificuldades. Deus fez que sua vontade prevalecesse e Jonas profetizou a pecadora cidade de Nínive, que se arrependeu de seus pecados. Esses profetas que o aluno verá no decorrer desse módulo, cada um à sua maneira, enfrentaram dificuldades e resignadamente cumpriram com a missão que o Senhor lhes deu. Profeta de Deus no passado. Por ser este um tema que cobre as escrituras de Gênesis ao Apocalipse, basta mencionar alguns dos homens do passado, cujas profecias alcançaram os dias atuais. Abraão viu o desenrolar da história mundial. Olha o que diz, Abraão teve visão de Deus. Ele viu muitas histórias mundiais que acontecem hoje. Olha aqui, ó. Abraão enxergou milênios à frente de seu tempo e profetizou o desenrolar da história mundial. Este profeta caldeu é mencionado na enciclopédia judaica como alguém a quem todos os reis do Oriente e do Ocidente batiam à sua porta em busca de conselhos, porque era intérprete do conhecimento das estrelas. Abraão viu o futuro e o fim dos tempos que ainda está por chegar, e seu olhar profético visualizou o que aconteceria 2000 anos depois, sobre os dias de Jesus, como diz João, capítulo 8, e verso 56, virando na página de número 10. De anos depois dos dias da igreja, Abraão viu a cidade de Deus, aquela que os santos iriam habitar. Vamos ver o João 8,56, né? Abraão viu sobre Jesus. Às vezes você fica em dúvida, será que Abraão realmente viu, teve visão que haveria um Redentor, que haveria um homem chamado Jesus? Talvez você pode ficar na dúvida, mas por isso nós temos a Bíblia Sagrada, né? João 8, versículo 56. Diz a palavra do Senhor: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu e alegrou-se. Abraão, ele viu os dias de Jesus, os dias que ele viria sobre a face da terra, pregando, curando, libertando. Exultou que ele se alegrou. Abraão ficou feliz, porque ele sabia que o Filho de Deus viria em carne, cumprindo a promessa que o Pai lhe fez. Deus é fiel, meu irmão. As visões de um profeta de Deus vão se cumprir. Se você é um profeta de Deus e Deus te deu visão, vai se cumprir. Vai dizendo, deixa eu colocar a Bíblia aqui. Vai dizendo ainda aqui, meus irmãos, que vamos ainda aqui à página 10. Página 10. Abraão viu a cidade de Deus,
aquela que os santos irão habitar. O livro de Hebreus menciona que Abraão guardava a cidade, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11:10. Obviamente que não era Salém ou Jerusalém atual, cujos fundamentos são humanos, mas a cidade eterna, formada por todos os santos. Será que Abraão realmente viu essa cidade? Vamos em Hebreus capítulo 11, verso 10, né? Hebreus capítulo 11, verso 10. Hebreus capítulo 11, verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Olha aqui, ó. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus, tá vendo? Cidade celestial, Nova Jerusalém. Abraão tinha intimidade com Deus ou não? Vale a pena ser amigo de Deus. Vale a pena ser profeta, mesmo com sofrimentos, com dificuldades, com levantes. Vale a pena ser amigo de Deus. Página 10, parágrafo 1, perdão. Seu projeto de vida desenrolou-se a partir de uma visão do futuro, diferentemente da igreja atual, cujo projeto parece ignorar as profecias concernentes ao final dos tempos. Aos 100 anos de idade, abriu poços no deserto e plantou um jardim de árvores. Qualquer pessoa com mais de 70 anos de idade, na atual sociedade, não irá se preocupar em preparar o terreno para as futuras gerações, limitando-se a se deleitar, aproveitando o restante de sua velhice. Mas a pessoa que tem visão do futuro vive de acordo com sua fé. Abraão, irmão, com 100 anos, ele cavou poços. Você tem cavado poços? Abraão, com 100 anos, plantou carvalhos. Você tem plantado carvalhos? Eu vejo a nossa geração que não vê a hora de se aposentar. Não tenho nada contra você ter a sua aposentadoria. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele acredita nas promessas. Ele prepara a terra, ele prepara os poços, ele planta. Você tem se preparado? Você tem se preparado para a grande promessa de redenção? O visionário Jacó. Tome-se como exemplo as profecias de Jacó para seus filhos, velhos e prestes a morrer. Jacó assentou-se na cama, chamou seus filhos e lhes disse: fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim, para ouvir. Filhos de Jacó, escutem o que diz o seu pai. O que disse o pai? O que disse Jacó aos seus 12 filhos? Está dizendo que ele disse coisas futuras. Capítulo 49, verso 1 e 2 de Gênesis. No capítulo 49, verso 1 e 2, está dizendo que ele disse coisas profundas a seus filhos. Olha o que diz: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Olha, nos dias vindouros, futuro. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Olha aqui, ó. Verso 1 e 2, quer dizer que ele reuniu os filhos para declarar coisas futuras que iriam acontecer. Para declarar que haveriam momentos difíceis, obstáculos, que também haveria uma promessa, redenção. Profeta tem visões futuras do Senhor. Profeta consegue ver o que ninguém vê, porque ele é amigo de Deus. Parágrafo 3º da página 10. E profetiza o futuro de cada um deles, sendo que algumas de suas profecias dizem a respeito ao governo futuro de seus
futuro de Cristo. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49, verso 10. Olha aqui, ó. Gênesis 49, verso 10. Siló e Cristo. Verso 10. Gênesis 49, verso 10. Olha o que diz. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quando se fala legislador, é aquele que rege leis, ou seja, o rei, o juiz, ou o cetro se arrede de Judá. Quem que tem o cetro? O rei, o governo. Então Jesus tirou isso de Israel, porque Israel estava debaixo do jugo de homens como romanos, babilônios, por diversas vezes. Mas quando Jesus veio, ele tirou o jugo da lei, do cetro do homem, e colocou o seu cetro espiritual, sua lei que a gente deve guardar na alma. O profeta profetiza aquilo que vai acontecer, aquilo que determina para a redenção no futuro. Então Deus, ele usou muitas pessoas para falar sobre Cristo. Isaías capítulo 9, no verso 6, é muito conhecido essa profecia. Muitos pregadores gostam de falar ela para poder enfatizar, né? Que diz assim, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías profetizou que o menino seria entregue, dado, e ele nasceria. Nós tivemos muitas orientações que o Cristo nasceria. E ele nasceu e ressuscitou. E agora nós temos profecias que ele vai arrebatar a igreja. Diz a página 11 do livro teológico, no parágrafo 1. Jacó segurou a mão de cada filho e profetizou o futuro deles, sendo que muitas das coisas que profetizou ainda estão por se cumprir. Que visão magnífica do futuro, ao estudar a vida de cada tribo à luz das profecias de Jacó. O estudante se depara diante da magnificência do espírito de profecia que repousou sobre este neto de Abraão. Moisés viu o futuro. Moisés também previu o futuro e trabalhou de acordo com o que viu. E é impressionante como as profecias de Moisés a respeito do povo de Israel se cumpriram. Ele profetizou que o povo seria levado ao cativeiro, espalhado pelo mundo, e tudo o que falou aconteceu. Levítico 26, 27 ao 45. Moisés, tudo o que ele profetizou aconteceu. Tudo o que ele determinou se cumpriu. Porque ele era um profeta que andava com Deus, amigo de Deus. Por isso que eu digo, a melhor coisa é você ser amigo de Deus. Levítico 27, 26, 27. E se com isso não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vós castigareis 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne das vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados,
todos os dias da sua assolação, e vos estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quando aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os seus outros, como diante da espada, sem ninguém se perseguir. E não podereis resistir diante dos vossos inimigos. E perecerei entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Como também eles andaram contrariamente para comigo, eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei, e a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfatizou dos meus estatutos. E demais disso, também estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor teu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Moisés profetizou o cativeiro, a destruição, a morte, a guerra, a espada, as pragas, mas também profetizou que Deus visitaria o seu povo por amor a Abraão, por amor a Isaque e por amor a Jacó. Vale a pena ser amigo de Deus, porque Deus alcança a nossa geração. Mas a desobediência traz o juízo de Deus. Muitos de nós estamos desafiando a Deus, se levantando contra o Espírito Santo, desacreditando nas profecias do Apocalipse, tentando repreender Deus quando esses juízos que vêm sobre a terra é o próprio Deus julgando a terra. É tempo de acordar. Você que tem feito esse estudo teológico, você tem aprendido, se alimentado, e eu procuro ensinar com o Espírito, e não com a carne, e não com a razão. Porque a razão, os iluministas, no passado já usaram ela e destruíram todo o clero. A igreja dominava em vários setores na época, governava, ganhava almas, até que veio os iluministas pela razão. Então não ajo nem pela razão e nem pela carne, prefiro o Espírito, porque a letra mata. Vamos dar continuidade? Deuteronômio 28, vamos ver o que diz aqui, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Você que tem sua Bíblia e quiser me acompanhar, amém? Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, bendito será na cidade,
e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e as das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirá da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás nada emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Castigo por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir